Bom, vamos para a última parte, que a gente pode falar nesses 15 minutos, vai dar tempo mais do que o suficiente, que é a parte da nanorobótica, tá? Que a gente foge um pouquinho agora dessa parte de computação, nanotecnologia, e fala um pouquinho de computação, nanotecnologia e robótica. Qual que é o objetivo aqui agora? O objetivo não é só miniaturizar os computadores, né? Ou miniaturizar os componentes básicos dos computadores para que a gente tenha um desempenho melhor. A ideia aqui agora é a gente miniaturizar os robôs, certo? Bom, vamos miniaturizar robôs. Robôs, nós sabemos que tem várias aplicações, né? Então vamos tentar fazer isso. Bom, lembra um pouco filmes antigos que vocês talvez não tenham assistido, porque não era da época de vocês, nem da minha, né? Viagem Fantástica, a Viagem Insólita, já viram esse filme? Onde um grupo de médicos, o grupo de médicos é miniaturizado, colocado numa navezinha lá também miniaturizada, e eles entram dentro do organismo para combater bactérias e coisas maléficas ao organismo, né? É óbvio, é claro, que nós não temos a possibilidade de nos miniaturizar nessa escala, certo? Mas podemos fazer robôs nessa escala que podem ir para dentro do organismo e combater os seres do mal, certo? Que nos fazem mal, tá bom? Bom, tem aqueles outros filmes também, né? Querida, Encolher as Crianças e assim por diante. Vocês assistiram na Sessão da Tarde, né? Bom, a gente já viu aqui durante o minicurso que a gente já tem tecnologia para desenvolver robôs nessa escala. A gente consegue fazer estrutura nessa escala. Se nós já conseguimos manipular átomo a átomo, fazer uma estrutura na escala de inserir no organismo é uma coisa tranquila, não é uma coisa complicada. Mas aonde estão as dificuldades para se fazer isso, né? Quais são as dificuldades? As dificuldades são várias. Mas eu vou falar algumas principais aqui para que o robô, de certa forma, funcione. Nem que eu queira inseri-lo no corpo, imagina uma aplicação fora do corpo. Porque no corpo tem outros problemas, né? A questão de ter compatibilidade biológica, essas coisas todas. Bom, como eu miniaturizo os atuadores e os motores? Isso é um problema. Miniaturizar robô, motor, propulsor, já não é uma coisa trivial, né? Fazer um carrinho nanométrico, vou lá e faço. Agora fazer um motor para esse carrinho já é uma coisa complicada, tá bom? Já é uma coisa bem difícil. E outra, qual é a fonte de energia desse motor? Vai ser um motor a combustão, né? Máquina a vapor? Né? É uma coisa complicada, né? Então a gente tem que pensar em alternativas para isso, né? Bom, de onde vêm as soluções? Como sempre, a natureza nos ensinando muita coisa, né? A natureza, como a gente já falou, é rica em nano e microestruturas, certo? Bom, e aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu aprendo com a natureza e faço algo similar, ou, melhor ainda, eu exploro a natureza, tiro proveito da natureza, né? Então a gente viu que a natureza tem várias nanoestruturas, né? A gente tinha mostrado antes. Então a gente tem, por exemplo, bactérias. Bactérias são microestruturas que se movimentam sozinhas, certo? Que têm sua própria produção de energia e funciona bem. Então eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer robôs parecidos com bactérias, inspirados em bactérias, ou, melhor ainda, posso explorar as bactérias. A gente já não explora cavalo, vaca, essas coisas para se locomover, não usava os cavalos para locomover? Por que eu não posso usar bactérias? Por que não? Qual é o problema? Bom, então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um projeto que a gente tem, que é a aplicação de bactérias flageladas para a realização de nano e micro-robótica. Eu posso usar qualquer bactéria flagelada? E primeiro, o que é uma bactéria flagelada? Bactéria flagelada é uma bactéria que possui flagelos, que são esses pseudos rabinhos aqui que fazem a bactéria se mover, né? Como se fosse o motorzinho da bactéria. Qualquer bactéria dessa serve? Não, não serve, porque eu preciso, de uma certa forma, controlar a bactéria, né? O cavalo, eu posso sentar em cima dele lá, amarrar uma corda e guiar. A bactéria eu não posso fazer isso. Não tem como eu sentar em cima da bactéria e guiar, né? Geralmente é o contrário, a bactéria é que nos guia, né? Várias bactérias. Bom, e qual que é o objetivo de eu fazer isso? Qual é a minha aplicação? Tem várias.
carregamento de fármacos, ou seja, eu posso colocar drogas, né, medicamentos no nosso organismo e essas bactérias levarem para a posição correta. Posso fazer sensoriamento, levar sensores para posições corretas, carregar microestruturas e também gerar fluidos, certo? Posso fazer um monte de coisa. Bom, as bactérias que eu vou usar é uma classe de bactérias especiais que chamam bactérias magnetotáticas. Essas bactérias magnetotáticas são micro-organismos que se orientam em navegas propelidas pelos seus flagelos ao longo de linhas de campo magnético, devido a nanopartículas no seu interior, denominadas de magnetossomos. Então o que eu tenho? Eu tenho bactérias que se orientam com o campo magnético. Opa, isso é bacana. Na natureza elas existem? Existem. Não é uma bactéria que a gente cria, a gente coloca parte magnética nela. A natureza ela já existe. E para que ela usa isso na natureza? Para se orientar com o campo magnético da Terra, que é um campo magnético fraco, mas é o suficiente para fazê-la orientar. Ok? Graças a esses magnetossomos, que são uns cristais magnéticos envolvidos por uma membrana lipoproteica, geralmente de óxido de ferro ou sulfeto de ferro. São de 10 a 30 partículas, mais ou menos, de 10 a 200 nanômetros de diâmetros no interior. Então, como eu disse, em ambientes aquáticos, esses magnetossomos, então, são usados para orientar as bactérias no campo magnético fraco da Terra. Bom, aqui tem algumas imagens de algumas bactérias, especificamente da bactéria que a gente utilizou até hoje nos nossos experimentos, que é a chamada Magnetospirillum graphivaldensis, que é uma bactéria de 1 a 3 micra de tamanho, de comprimento, né? Parece uma cobrinha, como vocês estão vendo aqui, né? Ela consegue nadar aproximadamente 40 a 80 micrômetros por segundo, ou seja, é rápido, né? Uma bactéria tem 1, 2, 3 micra e nadar 40, 80 micra por segundo, ela é bem rápida. Vocês vão ver no vídeo ali que eu vou mostrar para vocês que ela é bem rápida. Esses pontos pretos que vocês estão vendo aqui dentro da bactéria são os magnetossomos, dando a orientação para ela. Bom, aqui está o nosso sistema, o sistema que nós desenvolvemos, obviamente isso aqui é o esquemático dela. Se eu tenho essas bactérias que respondem a campo magnético, opa, basta eu gerar campo magnético externo e orientar essas bactérias. Tá? Como é que eu controlo? Eu faço um algoritmo, ligo a um computador e faço com que o computador mexa nas correntes elétricas que geram o campo magnético que orienta a bactéria. E como é que eu fecho o circuito? Eu tenho uma câmera mandando a imagem para o computador. Ok? Bom, então aqui fica a bactéria. Obviamente vocês vão ver que o esquemático é muito bonito. O nosso setup de experimento é uma coisa horrorosa, né? Mas são os nossos primeiros experimentos. São as nossas primeiras tentativas de fazerem as coisas funcionarem e vocês vão ver que a gente conseguiu uns resultados bem legais. Então ali ficam as bactérias. Aqui a gente tem um microscópio com a câmera, que a gente usou uma webcam comum. Um computador com o algoritmo para controlar aqui e futuramente para fazer também o tratamento de imagem. O que a gente quer fazer no futuro é banho as bactérias lá, ligo o computador e falo, olha, eu quero que as bactérias façam tal coisa. E o computador se vire sozinho, seja autônomo. Eu não quero ficar lá com joystick, com mouse, mandando para onde que a bactéria tem que ir. Tá? Tem uma bobina, algumas bobinas ali para orientar o campo magnético e assim por diante. Olha, esse é o teórico, né? Maravilhoso, bonitinho. Esse é o prático. Tá? O que nós temos aqui? Acho que se pudesse apagar as luzes lá de trás ia ser melhor. Alguém pode apagar para mim lá? Tem uns interruptores. Aqui, ó, enquanto ele não apaga, olha só, aqui é o meu microscópio é aberto. Eu não tinha dinheiro para comprar um microscópio bom, eficiente e tudo mais. Então o que eu fiz foi esperar as luzes se apagarem. Quase. Aí, mais um pouquinho. Aí, vamos ficar no escuro aqui, pessoal, mas não vamos dormir não, porque é rapidinho. A imagem já melhorou bastante, né? Olha só. Então não tinha dinheiro para comprar um microscópio, lá, vamos comprar as peças e montar um microscópio, tá? Então nós compramos, não é barato, relativamente caro, gastamos uns 15 mil reais para fazer esse microscópio. Só o objetivo é uns 5, 6 mil. Mas olha só, nós montamos uma peça de acrílico para ser o porta-amostra, que é onde fica a bactéria, que é essa peça aqui, ó. Né? Botamos de acrílico por quê? Não fizemos nada metálico para não dar interferência no campo magnético.
Então temos uns postezinhos que prendem isso, tem uma bobina aqui por baixo, então o microscópio é o contrário, a coisa fica aqui e a bobina fica por baixo, a imagem é captada por baixo. Bate aqui num espelho, da bobina bate no espelho, bate numa lente e vem numa câmerazinha aqui, ó, Dragonfly, que a gente substituiu, a gente começou com uma webcam, tiramos a lente dela, batendo direto no sensor, depois a gente substituiu por uma Dragonfly que está aqui. E ela ligada ao computador. E aqui, dando um zoom na objetiva, que está aqui, né, apontada para cima, o buraquinho aqui não dá para ver, mas tem uma lâmina com a bactéria, tem uma gotinha de água muito pequenininha aqui, com milhares de bactérias, e essa coisa verde presa com esparadrapo aqui, essa tecnologia fantástica, é uma bobina, é um bastão de ferrite de 1 centímetro de diâmetro e 5 centímetros de comprimento, enrolado com esse fiozinho de cobre que vocês estão vendo chegando aqui, entra por aqui, sai por aqui, e aí a tecnologia moderna prendeu ele ali com um esparadrapo. Né? É óbvio que essas coisas estão sendo melhoradas, mas a gente tinha que testar, a gente não sabia se a corrente que a gente ia gerar ia ser suficiente, a gente também não vai montar um equipamento todo e depois falar, olha, não funcionou. Né? Então vamos fazer do jeito que dá, depois que funciona a gente vai montando. A ideia agora é o próprio porta-amostra da bactéria que a gente for construir, já vai ter um local de encaixar a bobina ali, então vai ficar tudo mais bonitinho. Bom, aqui tem os vídeos. Antes de eu mostrar os vídeos para vocês, vou mostrar a explicação para vocês. Bom, essas cobrinhas que vocês estão vendo, às vezes preta, às vezes branca, são as bactérias, tá? Andando. Esses vídeos estão lá no YouTube, se vocês quiserem procurar, é só procurar lá NanoComp, DCC, bactéria, UFMG, vocês acham eles lá no YouTube, tá? Tem 2 vídeos. Essa linha branca, a gente vai acabar no tempo certinho. Essa linha branca aqui, ó, para vocês terem uma ideia do tanto que a gente está aumentando a imagem, lembra que eu mostrei para vocês, aqui eu vou mostrar para vocês, na imagem anterior tem uma gota de água aqui que vocês não estão conseguindo nem ver, né? Mas é uma gotinha mesmo de água, muito pequenininha. O que vocês estão vendo aqui, essa linha branca, é a borda da gota. Você vê que está em linha reta, ou seja, está muito magnificado ali. Tá? Está em linha reta um pedacinho da borda da gota. Por que a gente mostra a borda? Para servir de certa forma de orientação para a gente. Tá bom? Esse círculo vermelho aqui está mostrando uma bactéria morta. E para que eu quero mostrar uma bactéria morta? É uma bactéria morta que tem no seu interior magnetossomos. Vocês vão ver que quando eu mudo a corrente, eu passo de corrente positiva para corrente negativa, ou seja, mudo a direção da corrente, mudo o campo magnético, o sentido do campo magnético, a bactéria morta, ela vai funcionar como uma bússola, ela vai girar, certo? E a bactéria viva, que é essa que está apontada pela mãozinha aqui, é a bactéria que vai ficar andando para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Observem que quando ela vai para lá, quando ela muda de sentido aqui, a bactéria morta roda ao mesmo instante. Essa bactéria morta, felizmente ela apareceu na imagem, ela me serviu para comprovar que eu estou mudando o campo magnético, certo? Com a bobina. Vocês vão ver que ela gira. E outra coisa que ela mostra, talvez eu fale mais na frente, mas outra coisa importantíssima que ela mostra que a corrente elétrica e o campo magnético que eu estou gerando não é forte o suficiente para arrastar a bactéria. Ele está só orientando. Porque se ele arrastasse, essa bactéria morta também ia ser atraída ou repelida. Que no caso não é. Ela só gira no próprio eixo. Ela fica parada no mesmo lugar. Ok? Então vamos lá ao primeiro vídeo. O primeiro vídeo é meio confuso, porque ela vem aqui para cima, dá uma coisa, aí ela dá um choquinho nela aqui, uma coisa meio maluca. Aí ela começa a ficar para cima, para baixo, para cima. Aí vocês observem aqui. Bom, dada essa explicação, vamos ao vídeo. Está no tamanho razoável? Posso aumentar. Aí. Então olha aqui, ela está aqui. A partir de agora, observe, na hora que ela muda, a outra rotaciona. Ó. Ó. Pronto. Bacana, né? Antes que vocês me perguntem, vocês viram que passam as bactérias doidas aqui, né? Cruzando e tal. Essas bactérias rebeldes, não respondem. Tá? Você faz o que você quiser, que elas não estão nem aí para você. Problema é que essas bactérias, algumas dessas bactérias não formaram no seu crescimento os magnetossomos. Então ela não é capaz de responder ao campo magnético. Ou criou muito pouco magnetossomo e ela não é capaz. Está vindo lá de cima, vai descendo, depois elas se juntam aqui, ficam nadando, ficam um nado sincronizado. Vocês vão ver que
que fica muito bonito. Dá até para ir para Olimpíadas. Olha lá. E observe que a bactéria está girando quando elas mudam, ó. Certinho. E agora elas começam a nadar juntinhas. Desliguei, você viu que na hora que eu desliguei, uma parou e a outra continuou. Né? Esse eu não tenho controle. Essas bactérias não são as bactérias ideais para fazer. Agora pode acender. Obrigado, viu? Não, essa não. Aí, tá ótimo. Essas bactérias, elas foram... Não, essa aqui não. Aí, tá bom. Sim, tá bom. Essas bactérias não são as ideais para trabalhar nesse tipo de experimento. Né? Elas são mais fracas, elas morrem rapidinho, a gente tem que fazer o experimento rapidinho, porque simples contato ali com o oxigênio, em alguns minutos elas estão mortas. E eu não consigo fazer um enxame, porque eu quero fazer um enxame de bactérias. Né? Vocês podem procurar na internet o que vocês acham. Tem o pessoal da Politécnica de Montreal, lá no Canadá, que consegue fazer enxames de 5.000 bactérias juntas e elas começam a carregar objetos grandes, assim, empurrando, que é os nossos próximos passos agora. E outra coisa, eu tinha uma bobina só, né? Então eu tinha só um eixo aqui que eu trabalhava. Agora a gente está construindo outras bobinas para trabalhar nos dois eixos. Vocês viram que a bactéria, às vezes, como ela estava indo, ela estava escura. Quando ela voltava, ela estava branquinha. Vocês viram que tinha uma mudança dessa? Isso aí eu acho que é questão de foco, porque ela virava e vinha por baixo, depois subia, voltava por cima. Alguma coisa de foco ali, mas coisas de imagem que a gente pode resolver. Bom, pessoal, em exatos 2 horas, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês aproveitem bastante a escola de verão. E quem tiver interesse, quiser assistir os cursos estão abertos, vocês podem ficar à vontade, ok? Se alguém tiver pergunta, por favor, fazer agora, para que a gente possa aproveitar as perguntas e passar também para os colegas que vão assistir depois, ok? Quem tiver com vergonha pode perguntar do lado de fora, que não tem problema não, tá bom? Bom dia para vocês. Alguém quer fazer pergunta? Não? Uma pergunta. O professor que está entrando na graduação ou está na metade do curso, que tipo de requisito ela tem que ter para começar a trabalhar com tecnologia? E que tipo de coisa que ela pode fazer? Tá. A princípio. Eu vou repetir a pergunta aqui porque só eu tenho microfone, então para depois ele editar lá e mostrar. A pergunta que o colega fez foi o que um aluno de graduação pode fazer e qual que é o pré-requisito para ele começar a trabalhar com nanotecnologia e computação, certo? Bom, é interessante que o aluno tenha passado as primeiras disciplinas, os primeiros semestres, né? Talvez começar lá no 4º, 5º período, pegar a disciplina como optativa. Existem as 2 disciplinas como optativa, eu revezo nos semestres. Geralmente no primeiro semestre, como está começando essa semana, eu dou a disciplina de nanotecnologia computacional, que foi a parte que eu menos falei aqui. E aí ele pode fazer muita coisa, porque ele pode trabalhar muito com algoritmos, auxiliar na parte de simulação, auxiliar na parte de descoberta de conhecimento de dados de laboratório, auxiliar no gerenciamento de dados de laboratório. Então pode desenvolver ferramentas para uso geral. Então tem uma gama de aplicações que a gente pode fazer. E o mais legal é que, por causa de nossas parcerias com pessoas em vários departamentos e no instituto, eu participo de um instituto que chama Instituto Nacional de Ciência e Nanotecnologia de Nanodispositivos Semicondutores, chamado DISC, cuja coordenação central está lá no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, mas tem professores aqui da física, da engenharia e tudo mais. Esse instituto, a gente trabalha muito no desenvolvimento de nanodispositivos semicondutores. A gente tem equipamentos para criar estruturas formando camada por camada, átomo por átomo. Então muitas das vezes, a gente trabalha em parceria com o pessoal desses laboratórios. A gente faz a parte computacional, descobre, faz otimização e assim por diante. E depois que a gente tem o resultado, a gente manda de volta para eles e o bacana é que eles fazem depois as estruturas e a gente tem a verificação real, experimental desses resultados. E aí a gente pode verificar se os dados estão certos, ajustar e assim por diante. É bem bacana. Já a parte de nanocomputação, que é mais a parte que eu falei um pouco mais aqui, a parte de QCA e tudo mais, é interessante que o aluno de computação, no curso de Ciência da Computação, Sistema de Informação, Matemática Computacional, tenha feito pelo menos um curso de Organização de Computadores 1,
pelo menos para ele poder entender o linguajar, saber de portas lógicas, saber um pouco de arquitetura de computadores e assim por diante. Ok? Está respondido? Temos mais uma pergunta aqui. Uma pergunta sobre o QCA que você falou. Sim. Eu entendi. O que seria feito esse QCA? Ah, boa pergunta. O que o QCA é feito? Existem várias alternativas. Nós temos trabalhado mais com simulação, tá? E a simulação que a gente tem feito é como se fossem semicondutores convencionais, tá? Mas na literatura, na academia, vários testes têm sido realizados. O que eles estão tentando fazer há muito tempo e ainda não conseguiram é fazer o QCA molecular, porque ele vai ser o menor deles, que vai requisitar menos energia e, obviamente, por ser menor, vai ter uma densidade espacial maior. Outra possibilidade que surgiu mais recentemente, que tem crescido bastante e que está muito interessante, é o QCA magnético, que eles até deram um nome diferente, que chama NML, Nanomagnetic Logic, certo? Que aí, em vez de fazer os elétrons fluírem, eu trabalho com os polos norte e sul de nanoestruturas, tá? E aí, em vez de eu ter um quadripolo, que é o caso que eu tenho aqui, eu tenho um dipolo, mas aí, por exemplo, o inversor fica até uma coisa mais simples. Se eu tenho um fio com número par de estruturas, eu já tenho um inversor, porque ela já sai invertida lá do outro lado. Então tem essas questões, tá? Então essas são as grandes possibilidades. E tem muita gente ainda tentando fazer com pontos quânticos de silício, tem um pessoal em Alberta, no Canadá, tentando fazer isso. Já fizeram algumas coisas pequenas que funcionam a temperatura ambiente, o que é muito importante. Né? Semicondutores ou moléculas. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais uma aqui? Os QCAs, eles sofrem muita interferência quântica, eles precisam de um ambiente quântico perfeito para funcionar? Eles sofrem influência sim, você tem que ter um certo isolamento, por isso que é uma preocupação fazer com que ele funcione em temperatura ambiente. A própria excitação térmica da temperatura ambiente faz com que a célula possa mudar a polarização aleatoriamente. E aí faz com que ele não funcione direito. Então qualquer interferência que tiver ali vai prejudicar. Então você tem que ter um certo isolamento, mas não é um isolamento tão grande quanto, por exemplo, os computadores quânticos. Aqui não é um computador com dispositivos quânticos, mas não é um computador quântico, é um computador clássico, convencional. Tá? É bom deixar isso claro. Com relação aos QCAs, qual é a ordem de grandeza de redução de consumo de energia? Tá, eu ia falar um pouco da questão de consumo de energia aqui, falar um pouco de computação reversível, mas eu achei que ia ficar muita coisa. Acredita que QCA a gente vai chegar no limite, que é o limite mínimo de geração de energia que você pode ter, tá? E esse limite é muito, muito, muito pequeno. E esse limite é uma lei física que diz que o simples fato de uma porta lógica perder informação, no caso de uma porta AND, se a saída de uma porta AND for zero, você não sabe qual foi a entrada, concorda? Você já perdeu informação. Só por isso você já gera KT, onde K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, Ln de 2. De dissipação de calor, tá? Os computadores hoje geram muito mais que isso por bit apagado, tá? Mas espera-se que o QCA vai chegar nesse limite. E aí, é o que eu ia falar um pouco de computação reversível, aí você muda completamente a arquitetura. Para baixar ainda mais desse nível, né, tentar pensar em dissipação praticamente zero, você começa a trabalhar com portas lógicas reversíveis. Então você não usa porta AND mais, você usa outras portas, porta de Fredkin, porta de Toffoli, que você tem o mesmo número de entradas e saídas e dada a saída você sabe qual foi a entrada e aí você não perde informação. Então vai ser um nível bem baixo de dissipação de energia. Agora, com relação ao tamanho, as células que a gente simula têm 18 nanômetros de lado. Então se você pensar que só o transistor, né, um transistor tem de canal 22 nanômetros, de canal, né, fora o resto, então é bem menor que um transistor. O QCA molecular, que o pessoal está tentando fazer, eles estão na expectativa de fazer com cada célula 2 nanômetros. Então vai ser muito pequenininho. Ok? Mais uma aqui. O esquema das bactérias lá, o campo magnético da Terra não interfere, não? Se o campo magnético da Terra interfere nas bactérias, não, as bactérias elas se orientam pelo campo magnético da Terra, que é muito pequenininho, certo? Você coloca, como você está colocando um campo magnético do lado, que é muito maior do que o campo magnético da Terra, então o campo magnético da Terra é desprezível nesse caso, desconsiderado.